Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GuiaCast, o podcast da Guia Saúde. Eu sou Gersiane Bittencourt e hoje vamos falar sobre dois temas que geram muitas dúvidas entre os pais, educadores e cuidadores, o autismo e o TDAH. Para essa conversa tão importante, convidamos a doutora Jamile Radaia, neuropediatra com ampla experiência no diagnóstico e acompanhamento de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Doutora Jamile, seja muito bem-vinda ao GuiaCast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Vou falar um pouquinho, então, de como eu cheguei até aqui. Para ser neuropediatra, você precisa primeiro fazer pediatria. Então, você estuda 6 anos de medicina, 3 de pediatria e depois, se é da sua escolha, você escolhe uma especialidade. E a minha foi escolher neuropediatria, que são mais 2 anos. Então, foram no total 11 anos de estudo, né? Eu me formei em 2024, em março de 2024. E desde então, estou trabalhando na área. Eu escolhi essa especialização, eu estava no 5º ano de medicina, que foi no internato, que eu vi que eu me identificava mais em atender crianças, crianças assim com condições mais complexas do que crianças com condições mais simples. Não condições, mas crianças saudáveis. Então eu me vi me identificando mais com essas condições, com essas crianças, e foi aí que eu decidi. Parabéns pela sua escolha, doutora. Obrigada. E para nós iniciarmos, eu gostaria que a doutora falasse um pouco, desse uma explicação. O que é o transtorno espectro autista e o transtorno de déficit de atenção de hiperatividade, o TDAH? Ambas condições, elas estão dentro de um grupo, TDAH e o autismo, eles estão dentro de um grupo que chama transtornos do neurodesenvolvimento. Não são só os dois, tem mais condições, mas esses dois estão dentro desse grupo. E transtorno do neurodesenvolvimento significa que essa condição nasce com o indivíduo. Então, ele já vai nascer com essa condição. Ele já nasce com essa predisposição a manifestar os sintomas. Desenvolvimento é no início, né? Então, provavelmente esses sintomas eles já vão iniciar ali no período da infância. Por isso que é transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno do espectro autista, ele é uma condição em que a criança ela vai apresentar um déficit de comunicação social, comunicação e interação social. E o outro grupo, né, o outro componente é o padrão restrito de comportamento e interesses restritos, né, e repetitivos. Esse é o transtorno do espectro autista. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eu imagino que daqui a um tempo esse nome vai ser transformado, porque TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma versão muito simplista do que é o TDAH. E o TDAH, ele é uma dificuldade na regulação da atenção. E não déficit de atenção. A criança, ela tem atenção, mas ela não consegue sustentar. Então, esse nome, né, déficit de atenção e hiperatividade, é uma versão simplista. E talvez assim, por isso que muitas pessoas não levam tão a sério a importância desse transtorno. Ela vai se manifestar, né? Ele vai se manifestar por dificuldade na regulação da atenção. Então, a criança vai ter dificuldade de sustentar o foco por muito tempo em atividades importantes, na regulação de impulsos, né? Uma dificuldade de controle inibitório e hiperatividade. A criança ela tem dificuldade de se controlar na parte motora. Então, ela vai sair em momentos inapropriados da carteira, da cadeira, lugares que ela deveria se permanecer sentada. Ela vai estar mexendo em alguma coisa, ela vai estar mexendo a perna, o braço, vai sair, mexer em alguma outra coisa no ambiente. Isso é a hiperatividade. E são 2 grupos diferentes, né, mas que estão dentro do grupo de transtornos do neurodesenvolvimento.
Entendi. Obrigada pela explicação. Entendendo um pouco sobre o autismo e o TDAH, quais as principais características que diferenciam o autismo do TDAH no dia a dia das crianças? Para quem tá de fora, né, quem não vê, quem não convive com essas crianças diariamente, eu imagino que seja mais difícil entender a diferença. Mas quem convive fica um pouco claro que são dois grupos totalmente diferentes. Nenhum sintoma de um está presente no transtorno do outro. Então, por exemplo, uma criança dentro do espectro autista, o que você vai observar? Depende muito da idade. Cada idade, a criança vai apresentar uma manifestação diferente. Por exemplo, crianças menores são mais difíceis de identificar todos os sintomas, mas elas vão apresentar, no primeiro grupo, o déficit de comunicação social. E comunicação, a gente tem que lembrar que não é só a fala. Comunicação é como a gente se coloca entendível para o outro. E como o outro se mostra, né, entendível para nós. Então, isso se dá pelos gestos, contato visual, a maneira de falar, a qualidade da interação, a capacidade de você iniciar e manter relações duradouras, complexas, profundas, ausência, às vezes, baixo interesse, né, por iniciar uma conversa, por iniciar uma convivência um pouco mais profunda. E o outro grupo de sintomas vem na parte do comportamento. São comportamentos, padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Então, são crianças que têm uma inflexibilidade cognitiva, ou seja, é muito difícil ela se adaptar a novos contextos, a pequenas mudanças de rotina. Então, pequenas mudanças, pode ser uma mudança de horário, uma mudança na ordem dos objetos, dos brinquedos dela. E ela já pode ter uma dificuldade de se adaptar. Ao invés dela aceitar aquela mudança, para ela gera um grande sofrimento. Entendi. Né? Às vezes até o trajeto de ir para casa, caso mude, elas percebem e isso gera sofrimento para elas. Isso é a rigidez cognitiva muito vista no espectro autista. Pode ter também interesses aumentados acima do habitual, interesses intensos, restritos em um tema ou atividade, que é o chamado hiperfoco. Não é só um interesse aumentado, é um interesse totalmente restrito, né? Em que a criança, ela insiste, mesmo que ela já saiba sobre o assunto, ela repete aquele assunto incansavelmente. É o chamado hiperfoco. Pode ter também alterações de hiper ou hipossensibilidade, que é você ser mais sensível ou menos sensível a alguns estímulos. Esses estímulos podem ser diversos, pode ser por texturas, cheiros, sabores, sons, luz, dor, temperatura. Então, às vezes, a gente fica presa no barulho, né? As crianças autistas, elas têm intolerância a barulho. Às vezes, não. Às vezes, ela pode ter a textura das roupas, a textura de alimentos, pode ter a barulho, a alteração sensorial, a dor. Às vezes, eles têm um alto limiar para dor. Então, eles se machucam e para eles está tudo bem. Né? As mães relatam muito isso. Então, esse também é um dos sintomas. Então, juntando esse combo, a gente consegue identificar uma criança que esteja dentro do espectro, né? A gente vai falar mais para frente sobre os critérios diagnósticos, mas esses são sintomas que levantam um alerta para uma criança no espectro autista. Já no TDAH, os sintomas são completamente diferentes. É uma criança que, resumindo, ela tem dificuldade de se controlar. Ela tem dificuldade de sentar, ela tem dificuldade de prestar atenção, ela tem dificuldade de espera. Então, por isso que eu falo, é uma dificuldade de autorregulação. E aí entra a parte motora, que é a hiperatividade, a parte dos impulsos e a parte da atenção. Então, a gente identifica essas crianças muito por queixa da escola. Então, a partir dos 6 anos, quando ela entra no primeiro ano, que entra a alfabetização, entra mais professores, a criança precisa sentar
e prestar atenção, é aí que a gente começa a ver os sintomas a ficarem mais exacerbados. Elas saem da carteira, elas perdem os próprios pertences, esquecem de comandos simples, elas têm dificuldade de espera, dificuldade de esperar a vez dela, interrompe conversas, né? Não aguenta esperar, age por impulso. Isso é muito relatado também, tá nos critérios, mas é muito relatado pelas famílias, que eles começam uma atividade e o tempo de foco é muito curto. Eles procrastinam, eles não querem fazer, e isso é uma das principais queixas da escola, que é a não finalização das atividades. Então, eles perdem o foco muito rápido. Então, essas são as principais diferenças do transtorno do espectro autista. Está totalmente ligado à parte de comunicação social e padrão de comportamento repetitivo e restrito. E o TDAH está com a dificuldade de autorregulação da atenção, parte motora e impulsos. Então, a gente consegue diferenciar isso na prática pelos relatos do pais, pelo relatório da escola e observando a criança também. A escola tem um papel bem importante aí nessa identificação. Muito. Falando sobre os transtornos, doutora, existe a possibilidade dos dois aparecerem juntos? Sim. E como identificar que uma criança aparece os sinais mistos? É muito comum aparecer os dois juntos. No transtorno do espectro autista, até 70%, né? Varia os números, mas até 70% as crianças podem ter como comorbidade o TDAH. Então, geralmente, essas crianças têm os sintomas mistos. Mas, como eu disse, são grupos, né, de condições diferentes. Uhum. Nenhum sintoma de um está descrito nos critérios diagnósticos do outro, da outra condição. E a gente que vive diariamente com isso, a gente começa a comparar crianças típicas, ou seja, que não tem nenhuma condição neuropsiquiátrica, e crianças atípicas. Então, a gente compara assim, vem uma criança dentro do espectro. Ela preencheu os critérios diagnósticos e, além disso, ela tem uma dificuldade muito grande na parte de autorregulação, parte de atenção, parte de hiperatividade ou impulsividade. Isso juntando se sobrepõe aos outros sintomas. Então, a gente consegue entender que um é a parte do TDAH e outro é a parte do autismo. O que é mais complexo é quando a criança está com TDAH muito exacerbado. Isso acaba prejudicando, mesmo que numa parcela menor, a comunicação social, a parte de interação. Porque às vezes ela age por impulso, tem dificuldade de manter as relações. Ela é tão agitada que às vezes na clínica a gente vê que ela não mantém o contato visual, mas isso é porque ela é muito agitada. Questões de desatenção. Crianças dentro do espectro, elas podem ter um tipo de sintoma que a gente fala de que é alienação comportamental. Então, eles entram aqui, isso aqui é um estúdio. Certo. Quem entra aqui já imagina, isso aqui é um estúdio, tem que sentar, tem que fazer silêncio, tem toda uma estrutura. Uhum. Às vezes uma criança autista, um adolescente autista entra aqui, muito antes dele entender que é um estúdio, ele foca em outra coisa, há um detalhe. Então ele vai focar nesse objeto e ele esquece que isso aqui é um estúdio. Demora, o ritmo dele é diferente até ele perceber. Muitas pessoas vão falar que isso é desatenção. Uhum. Por isso que na prática a gente tem que diferenciar o que causa aquele sintoma. Se é por uma alienação contextual, um hiperfoco, que às vezes eles têm um hiperfoco e esquecem do resto, ou se é uma dificuldade de regulação da atenção. Então, quando a gente vai diferenciar um do outro, a gente tem que entender a motivação que leva àqueles sintomas. E essa parte não é fácil. Às vezes a gente demora, às vezes a gente tem que estabilizar o TDAH para ver o que sobrar, a gente
entende melhor se tem ali o espectro autista, mas é uma tarefa assim mais complexa, principalmente em crianças menores. Entendi. E é muito importante a doutora trazer essas informações, porque às vezes o pai acha, não, tá fazendo muita bagunça ou não tá prestando atenção. Como que eu vou agir? Tem que procurar um especialista para poder diagnosticar, porque muitas vezes as pessoas falam, é isso, é aquilo. Não, tem que buscar uma ajuda, Sim. um especialista que vai identificar o que realmente aquela criança, aqueles sintomas, aquele comportamento, o que isso significa, o que quer dizer. Isso mesmo. Porque, igual eu falei, não é uma tarefa fácil nem pra gente que convive diariamente com essas crianças. Então, a gente ler no Instagram, ler no Google, não vai achar uma resposta, né? Para nós é difícil, imagina para quem não entende do assunto. Então, sim, um profissional que saiba, que convive com isso, que estuda sobre isso, ainda é a melhor pessoa para analisar a criança. Com certeza, é muito importante trazer os médicos aqui para desmistificar todo esse assunto, esse comportamento dessas crianças, até orientar os pais de uma forma correta. E quando fala sobre os primeiros sinais, como que os pais, como que eles podem buscar essa ajuda? Como que leva a busca de uma avaliação especializada? Porque é o que a doutora falou, vê na internet, fica lendo muitas coisas, mas isso não é o correto. Mas quais são os primeiros sinais que os pais têm que estar atentos? Falam, opa, eu preciso buscar uma ajuda especializada. Os primeiros sinais, se a gente for pensar ali nos primeiros anos de vida, fica um pouco mais difícil para os pais conseguirem avaliar isso, né? Mas, normalmente, é o atraso da fala. Isso falando do espectro autista. Então, o atraso da fala. Se é uma criança que acompanha com um pediatra, com um médico da medicina da família, que está acompanhando aquela criança, ele tem ali a responsabilidade de identificar esses atrasos. Então, a minha criança tem 2 anos e ela fala pouquíssimas palavras. Tem um atraso, né? Precisa buscar ajuda. A professora comentou que ele não fala tanto igual os coleguinhas da sala. Tem que buscar ajuda. Porque, diferente do que a gente pensa, às vezes não, né? A criança, ela não tem o seu tempo. Não é toda criança tem o seu tempo. Elas têm um prazo determinado para alcançar aquele marco. Caso ela não alcance naquele prazo, aí a gente tem que investigar por quê. Então, um dos primeiros sinais é a fala, é o atraso da fala. Crianças pequenas que você chama pelo nome e ela não responde ao chamado, às vezes você se questiona se ela está ouvindo bem, porque ela fica ali brincando, ela fica no mundinho dela e demora para te responder, demora para te olhar. Crianças que às vezes têm muita irritabilidade por pequenas mudanças e aquela irritabilidade é desproporcional, né? Uma irritabilidade intensa por coisas muito pequenas. E a escola também percebe isso, né? É uma questão emocional desproporcional quando comparada aos outros colegas da sala. Questões sensoriais. Então, o meu filho, ele bota a mão nos ouvidos quando sai de casa, quando passa uma moto, quando isso. É claro que são sintomas isolados, mas são sintomas encontrados no espectro autista. Então, uma boa observação ajuda a identificar ou a tranquilizar os pais, né? A falar, por enquanto, nada, é só um sintoma isolado. Mas esses são os primeiros sinais que a gente precisa ficar alerta. Atraso motor. Então, a criança ali até 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4, a criança ela já tem que estar andando. Se ela começa a ultrapassar esse prazo, tem que buscar ajuda também, né? Porque no espectro autista pode ter ali um discreto atraso motor, mas pode. Outras questões assim relacionadas ao TDAH, os primeiros sinais, eles podem estar presentes ali antes dos 6 anos de idade. A gente já tem várias suspeitas, a criança é muito agitada, ela não para em lugar nenhum, a família começa a perder qualidade de vida, porque não consegue sair de casa com algumas crianças, né, que são muito agitadas. Mas é a partir dos 6 anos que a maioria vem.
E esses primeiros sinais, você nota que é a escola que percebe. Então, é uma criança que começa a ter baixo desempenho escolar, uma dificuldade extrema de organização dentro de casa. Então, ela não consegue se organizar tanto para fazer as atividades, para arrumar as coisas delas. São crianças que os primeiros sinais podem vir assim também com uma irritabilidade, por causa da autorregulação dos impulsos. E ali a parte de desatenção a gente começa a ver mais a partir dos 6 anos, que é a dificuldade de sustentar o foco. E os pais, eles conseguem perceber isso. Eles percebem porque a sustentação de foco, ela é muito baixa quando comparada às outras crianças, né? E isso começa a ter prejuízo. Começa a ter prejuízo no aprendizado, começa a ter prejuízo em comando simples. Então, você pede algo para a criança e ela esquece. Ela não consegue solucionar aquilo de forma tão rápida. Precisa ser explicado mais vezes. E isso começa a gerar um prejuízo, né, em todas as áreas. Então, eu acho que os primeiros sinais depende muito da idade, mas envolve também ali a fala no transtorno do espectro autista, atraso motor, tem que investigar, baixo contato visual, irritabilidade por pequenas mudanças no dia a dia, maneiras de brincar diferentes do habitual. Então, são crianças que às vezes não atribuem função adequada aos brinquedos. Eles ficam muito mais atentos a detalhes do brinquedo, por exemplo, o carrinho. O carrinho é o clássico, né? Eles viram o carrinho para baixo, ao invés de eles brincarem, fazer o som do carrinho, eles olham a rodinha, começam a girar a rodinha. Isso é uma maneira atípica de brincar, não é brincadeira, né? Você não aprende nada girando a rodinha do carrinho. Então, essas maneiras diferentes de brincar, não atribuir função, também é um dos primeiros sinais, né, que a gente precisa buscar. A interação, o sorriso em resposta, até bebês, né? Às vezes os pais começam a fazer careta, brincar com a criança, bebezinho. Eles têm que interagir, eles têm que sorrir em resposta, eles têm que gargalhar, eles têm que imitar. A ausência desses sinais, dessas manifestações, são os primeiros sinais que podem sim estar dentro do espectro autista. Nossa, muita informação importantíssima. Então, para cada situação é uma idade. Na fala, é a partir dos 2 anos. A fala, a junção de... eu falo assim que depende da idade, porque cada idade você precisa estar fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, se eu for diagnosticar autismo numa criança de 9 anos, é diferente de uma criança de 2. Entendi. Uma criança de 9, ela vai ter dificuldade, muitas vezes, de iniciar e manter relações. Porque naquela idade, você já consegue conversar, cumprimentar, ter amizades. Uma criança de 2, como a gente vai avaliar o iniciar e manter amizades? Não tem. Então, a gente avalia por outros métodos. Contato visual, imitação, maneira de brincar. A forma que ela fala, né, a comunicação verbal, por isso que depende de cada idade. Os sintomas é para ser os mesmos, mas a manifestação, a forma como vai manifestar, depende da idade da criança. Ou seja, quanto mais cedo os pais identificarem e buscarem uma ajuda, melhor para essa criança, né, doutora? Muito. Esse é o objetivo, né? Tá certo. Quando fala de diagnóstico e abordagem de tratamento, como que é feito esse diagnóstico do autista e de TDAH? E quais os profissionais que são envolvidos para que esses critérios realmente são considerados? E não uma busca pela internet achar que ali está a resposta. A gente se baseia pelo manual diagnóstico feito pela Sociedade Americana de Psiquiatria, que é o DSM. Então, eles lançam, né, uma edição nova, de tempo em tempos, revisando esses critérios. E nesse manual tem todos os transtornos neuropsiquiátricos, transtornos mentais. E cada capítulo é sobre um transtorno. E dentro deles tem os transtornos do neurodesenvolvimento. E um é o TDAH, o outro é o autismo, né? No autismo, existem os critérios separados em 2 grupos.
Então, o grupo A, que é o déficit de comunicação social, que envolve reciprocidade socioemocional, contato visual, a imitação, a dificuldade de iniciar, manter relações, percepção de regras e pistas sociais. Então, resumindo, é a criança, o indivíduo entender regras sociais. Às vezes, né, eles estão numa igreja, tem que se comportar de uma forma, porque existem regras ali. Estão num bar, tem que se comportar de outra forma. Tem que entender o que o outro está falando, o que o outro quer dizer. Às vezes, só pelo olhar, a gente acaba entendendo. Só pela expressão facial, a gente acaba entendendo. Então, quem está dentro do espectro, muitas vezes tem dificuldade da percepção social. A qualidade daquela interação, ela acontece num ritmo, de um jeito diferente. Eles enxergam diferente. Eles às vezes demoram, não é no mesmo ritmo que nós. Então, esse é o grupo A. São vários exemplos, são vários sintomas que incluem no grupo A, mas todos são resumidos pela comunicação social. No autismo, você precisa preencher todos do grupo A. Aí, no grupo B, é o padrão repetitivo, interesses restritos de comportamento. Nesses, envolve a rigidez cognitiva, que é a inflexibilidade em mudar a sua percepção sobre algo. Envolve as alterações sensoriais, hipo- e hipersensibilidade a determinados estímulos. Envolve movimentos repetitivos, que podem ser as chamadas estereotipias, né, que servem de autorregulação, interesses restritos e intensos, né, aumentados em intensidade. Esse grupo B, ele está mais relacionado ao padrão de comportamento repetitivo e interesses restritos. E aí são vários outros sintomas, e a gente precisa preencher pelo menos metade, tá? Pelo menos metade. Preencheu, teve ali os sintomas, a gente preencheu os critérios, ótimo. E aí, é autista? Aí a gente precisa ver o seguinte: se esses sintomas causam prejuízo para a criança. Se não causar prejuízo, se você está vendo que ela não tem atraso em nenhuma área, qualidade de vida dentro do esperado, nenhuma queixa familiar, não é autista. Porque como o nome diz, é transtorno. Ela precisa transtornar de alguma forma. E o outro componente, que é também bem importante, é que esses sintomas não são explicados por outra condição. Então, por exemplo, vem uma criança que não fala aos 2 anos. Às vezes pode ser por outro motivo. Então, a gente tem que descartar. Se for por outro motivo, eu não posso usar a fala como critério diagnóstico do autismo. Então, não é tão simples assim fazer o diagnóstico. A gente tem que descartar outras coisas. Aquilo tem que estar dando prejuízo para a criança, tem que preencher os critérios. Não é qualquer sintoma isolado que vai fazer o diagnóstico. E observação da criança, né? O relato dos pais, relatório da escola. Muitas vezes a gente pede uma avaliação multidisciplinar para complementar não só o diagnóstico, mas o tratamento, porque eles começam a avaliar a criança como um todo, todas as áreas de habilidades, as dificuldades, as funções executivas, e a partir daí a gente consegue tratar um direcionamento, né, direcionar o tratamento de forma muito mais adequada para a criança. Para dar o diagnóstico, muitas instituições pedem que o laudo seja feito por médico. Então, acaba que nós somos ali quem bate o martelo e fazemos o laudo. E até no DSM, né, no Manual Diagnóstico, diz que não precisa de outras avaliações complementares. Não são necessárias para fazer o diagnóstico. Mas, no mundo ideal, seria pedido para todos, porque, como eu disse, é uma avaliação ampla, completa, que identifica todas as dificuldades, a evolução, testes de inteligência. Então, isso complementa não só o diagnóstico, mas como o tratamento. E no TDAH é a mesma coisa, ele está dentro do DSM e existem grupos de critérios, e
O primeiro grupo é a parte da agitação, isso da hiperatividade. Então, é aquilo que eu falei, crianças que são muito agitadas, dificuldade de permanecer paradas no mesmo lugar, dificuldades... Existe aquela criança que às vezes ela não é agitada de ficar correndo de um lado para o outro, mas você nota na consulta que tá todo mundo sentado, todo mundo conversando e ela começa a mexer em alguma coisa. Mexe a perna, mexe o braço, pega ali objetos em cima da mesa e começa a mexer. Aí coloca de volta. Você vê que ela não consegue, é difícil para ela. Ela até tenta, ela para um pouquinho e volta. Então, você nota que é difícil para ela controlar essa parte da agitação. O outro grupo é a desatenção. Então, são crianças que têm dificuldade de sustentar o foco, crianças que perdem os próprios pertences, crianças que têm dificuldade no planejamento e execução de atividades. Outro sintoma que também é muito importante, muita gente não dá tanta importância, é a impulsividade. A impulsividade está muito relacionada ao TDAH. A impulsividade, ela está relacionada ao sistema de recompensa imediato. Então, é a dificuldade de controle inibitório. A gente não consegue inibir aquilo que dá prazer na hora. A gente age por impulso. Compulsão alimentar, se a gente for ver, está muito mais relacionada à impulsividade do que à ansiedade. Que a ansiedade está mais relacionada à preocupação. Impulsividade é a dificuldade de parar. Né? A busca assim, mais imediata pelo prazer. Então, crianças com dificuldade de esperar a vez, interromper conversas, agir por impulso, às vezes a irritabilidade ou falar palavras ofensivas, isso pode ser um sinal de impulsividade. Principalmente se a criança mostra arrependimento depois. Você juntando esses critérios, descartando outras causas que podem ocasionar desatenção, hiperatividade, a gente parte do mesmo pressuposto do autismo. Está causando prejuízo? Sim. Pode ser o transtorno. Não é explicado por nenhuma outra condição? Então, tá bem mais puxando para o TDAH. E aí, através das avaliações, muitas vezes é pedido avaliação neuropsicológica para testar todas as funções, as habilidades, a inteligência daquela criança, a gente consegue fechar o diagnóstico de TDAH. Então, para você ver, né, não é porque eu esqueço meu celular em casa que eu sou desatenta, eu tenho TDAH. Envolve muito mais coisa. Muito mais coisa. E não se faz um exame, sim, diagnóstico clínico, não é? Diagnóstico clínico. Tem um exame para identificar. Infelizmente, não tem. Certo. E após o diagnóstico, doutora, como que é estruturado esse tratamento? Como que é essas abordagens? Como que é indicado um tratamento para essas crianças? No espectro autista, a gente avalia a criança. O ideal seria pedir até uma avaliação multidisciplinar, que inclui fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicoterapeutas, psicopedagogos, para a gente ter uma avaliação que contenha todas as habilidades e todos os prejuízos daquela criança, e aí direcionar o tratamento. O ideal seria isso. Mas muitas vezes a gente não tem essa equipe multidisciplinar. Fica muito difícil para a família ir atrás e conseguir essa avaliação. Então, a gente tem que avaliar a criança e observar qual que é a dificuldade daquele momento. No autismo é a comunicação social, né, a fala, a linguagem expressiva, a rigidez cognitiva. Então, a gente vai direcionando psicólogo, fonoaudiólogo, integração sensorial, terapia ocupacional. E aí a gente vai ajustando as horas conforme a sugestão da equipe multidisciplinar. No TDAH é a mesma coisa. Existe ali, por exemplo, tem um baixo desempenho escolar. Uma psicopedagoga poderia ser, né, a porta de entrada. Regulação de impulsos, uma terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, varia muito de caso a caso. É muito individual, né, o tratamento. Mas, resumindo, o do autismo, ele se baseia em terapias.
terapias multidisciplinares. No TDAH, já é diferente. No TDAH existe medicação. E a taxa de resposta é muito alta quando a criança se adapta. Então, juntando a terapia e a medicação, em alguns casos, a taxa de resposta é muito maior do que na taxa de autismo, por exemplo, só com as terapias. Então, esses tipos de tratamento envolvem terapias multidisciplinares, mas a diferença no TDAH é que existe um tratamento medicamentoso para essa condição. É isso que eu ia perguntar, se existe algum medicamento para esses dois casos. Mas um é terapia e o outro é medicamento, mas pode conciliar a terapia junto com a medicação no caso de TDAH. No TDAH, até os estudos falam isso, eles mostram isso. A medicação no TDAH tem uma taxa de resposta de eficácia de até 80%. É muito alta. É maior do que os antidepressivos para depressão. E o medicamento sozinho tem uma taxa ótima de resposta. A terapia sozinha já não é tão alta. Então, juntando o remédio e a terapia, a resposta sobe muito, né? A taxa de resposta ao tratamento. E no autismo não tem remédio, não tem medicação por enquanto, né? A gente não descobriu nenhuma medicação que cesse ali, que module a área cerebral e cesse os sintomas centrais do autismo, que é a comunicação social e o padrão repetitivo, restrito de comportamento. Até o momento não existe medicação. Entendi. Quando a doutora fala sobre o medicamento, ele é um uso contínuo? Ou ele vai ter que usar esse medicamento sempre? Ou vai chegar um momento que não vai, é só no início para fazer esse tratamento conciliado com a terapia? Ou a vida toda vai ter que tomar esse medicamento? Depende da criança, depende da pessoa. Se ela continuar tendo prejuízos ocasionados pelo TDAH, ela vai ter que usar a medicação. Entendi. E assim, às vezes as pessoas têm ali um certo receio. Mas ele vai usar a medicação por toda a vida. É melhor que ele use do que ele tenha prejuízo. Sim. Porque esse prejuízo, às vezes, a gente acha que é só na escola. Mas é prejuízo nas relações interpessoais, no trabalho, na faculdade, na organização, planejamentos de tarefas do dia a dia. Então, entre melhorar nessa parte e ter prejuízo, o ideal é que use a medicação. Então, a gente usa até o momento em que a criança tem prejuízo, né? A gente para quando a gente vê que a criança consegue compensar esses sintomas e consegue ter uma qualidade de vida sem a medicação. Entendi. E quando fala sobre acompanhamento, adaptação e esse apoio, qual que é o papel de acompanhamento multidisciplinar no desenvolvimento das crianças? É importantíssimo. Sem eles não existe tratamento, né? Não existe tratamento, já que o autismo não tem remédio, então a gente depende dessa equipe multidisciplinar. O ideal mesmo é que tivessem profissionais para todas as crianças, mas não tem. E eles são os responsáveis por acompanhar, por fazer o plano de tratamento, por ajuste de frequência de horas, ajuste de terapias, mudanças de terapias. Então, por exemplo, alguns dos profissionais chegam para mim e falam, ele está de alta. Eu acho que ele não precisa mais dessas sessões de terapia ocupacional. Eu leio o relatório, a gente avalia junto, a gente discute realmente. Por enquanto, tá de alta dessa terapia. Mas precisa da fono ainda. Então, você vê que a gente precisa de todos os profissionais por perto. Porque são eles que vão, né, acompanhar e fazer um comparativo das habilidades dessa criança ao longo do tempo. Então, sem eles, não tem tratamento para o autismo. Já no TDAH, a mesma coisa, né? Então, crianças que precisam de psicólogo, muitas vezes fono, psicólogos, né? Psicopedagogos. Então, a gente nota que sem eles, o tratamento ele fica muito aquém do que a gente quer. Então, eles são importantíssimos. Eles andam lado a lado com o médico. Entendi. E como que a escola ela pode dar esse apoio num processo terapêutico para essas crianças? Existe essa possibilidade da escola ter esse apoio? Essa é a parte mais difícil que tem, acho que na prática de qualquer neuropediatra,
Porque a escola, se dependesse da escola, eu imagino que as coisas fossem mais rápidas. Mas a escola depende de outras pessoas, né? Depende de subsídio, depende de treinamento, depende de estrutura, investimento, e isso não tem. Pessoas capacitadas também. Não né? tem. Não tem quem treine elas. Não tem quem dê uma estrutura adequada para a escola, para essas crianças. Então, a gente cobra muito da escola, mas a gente tem que entender que quem são os responsáveis por isso está muito acima. Então, o que a gente pode pedir para a escola é que busquem treinamentos que cobrem, né, essas instituições, políticas públicas, para que esse ambiente fique mais adequado para as nossas crianças. Nós e a equipe multidisciplinar, a gente faz um laudo com várias sugestões individuais para cada criança, mas a gente sabe que numa sala que tem 45 alunos e um professor, fica impossível, né? Então, a gente entende o papel importante da escola, mas a gente sabe da dificuldade que é conseguir pôr em prática todas as sugestões. Mas a escola, eu falo que é o ambiente que a criança passa a maior parte do tempo. Então, é lá que deveriam ocorrer as adaptações, porque essas crianças elas precisam ter a mesma oportunidade de aprender do que as outras crianças. Então, se o ambiente escolar fosse um ambiente ideal, ajudaria muito. Se, né, acatasse as sugestões, se treinasse os professores, se tivesse profissionais que pudessem apoiar essas crianças, né, em sala de aula, seria, assim, 90% de melhora, que é onde eles passam a maior parte do tempo, né? Nossa, seria perfeito. Perfeito. E como que os pais, eles podem aplicar essa melhoria no convívio? Existe uma estratégia para os pais para que isso melhore o aprendizado da criança também? Não existe uma receita, né, de estratégias, depende muito de como a criança se comporta e quais são os déficits dela. Mas eu acho que a primeira estratégia é entender a condição. Então, e buscar informações sobre o que a criança tem. Porque não adianta eu dar estratégias para uma família que acha que TDAH é preguiça, que TDAH é uma criação falha, que é falta de disciplina. Eles não vão aplicar. Então, eles têm que entender primeiro o transtorno. O que é, como age, como é o tratamento. E a partir daí, aplicar as estratégias que nós e a equipe multidisciplinar sugerimos, né? Então, existem estratégias de comportamento, de manejo parental, de controle de crises, de tempo adaptado para fazer as atividades. Rotina é uma das principais, assim, que a gente insiste em orientar, uma rotina estruturada, responsabilidades da criança. Então, a criança, tem diversos estudos que mostram que crianças que têm rotina melhora muito as funções executivas que estão deficitárias no TDAH. Uso de telas, a gente também insiste muito, é uma pauta acho que mais comentada, mas que não é muito acatada. Não sei se é pela dificuldade, pela correria, pela exaustão, mas o uso de telas também piora esses tipos de comportamento e é uma das estratégias para a gente, né, minimizar esses sintomas. As outras estratégias é acompanhar as terapias, né, ir nas sessões, comparecer e conversar com esses profissionais sobre quais técnicas e táticas eles estão usando para treinar com os filhos em casa. Porque a gente pede, um exemplo, a gente solicita 20 horas de terapia por semana. Ninguém consegue. Quem que vai ter que aplicar? Os pais em casa. Então, por isso que é importante acompanhar as crianças nas sessões para poder pegar essas dicas e aplicar em casa, né? Então, existem estratégias, mas elas são muito individuais, depende muito de cada caso. Mas eu acho que o principal é você conhecer a condição do seu filho, conhecer, estudar sobre isso e entender que é uma condição que está dando prejuízo para ele. E a partir daí a gente ir modulando junto com a equipe o que pode ser feito para melhorar. É muito importante a doutora falar sobre isso, porque quando os pais entendem o que está acontecendo, eles vão ter mais paciência, eles vão ter um olhar diferente para essas crianças. E o uso de tela, acredito que é o desafio para todo médico, falar para os pais, olha,
Vamos ter que diminuir essa quantidade de tela. Acredito que os médicos nem gostam disso, né, doutora? De deixar essas crianças o tempo todo no celular, na tela, em desenho, enfim, que isso vai potencializar e vai diminuir a qualidade de vida dessas crianças. Sim, a gente, em todas as consultas, inclusive é uma pergunta técnica, acho que todos os neuropediatras, eles perguntam qual que é o tempo que a criança fica no celular, na televisão, no videogame, no tablet, porque isso impacta muito os sintomas, impacta muito o neurodesenvolvimento, né, dessas crianças, mas não é levado a sério. Não é levado a sério. Eu não consigo, é muito difícil, ele chora. Eu vejo crianças de 3 aninhos, menos, usando celular. Ele vai chorar. Quando ele chegar aos 6 anos, ele vai chorar, porque ele passou os primeiros anos da vida usando um celular. E isso, ninguém imagina o quanto impacta, o quanto é prejudicial, né, para um cérebro em desenvolvimento. Se para nós já é prejudicial, imagina para um cérebro em formação. Então, assim, é cansativo, mas a gente não desiste de pedir, né, de orientar. Isso também é até um alerta para nós adultos, né, doutora? Porque o celular, o tablet, o computador, enfim, ficar o tempo todo, a gente sente isso. Quando você vê, tá ali, a hora passa. A hora passa. A hora passa que a gente não vê. Agora, imagina as crianças que elas não têm esse controle. Sim. E o celular, se a gente for pensar, ele é imediatista, né? Imediatista. Antes a gente conseguia assistir um filme com comercial. Sim. Hoje, se tiver um anúncio de 5 segundos, a gente pula. E as crianças estão aprendendo isso. Elas estão aprendendo que não precisa esperar. E se a gente for pensar num dos sintomas do TDAH, é a dificuldade de espera. Então, potencializa ainda mais. Essas crianças, quando chegarem na vida adulta, a recompensa imediata, ela vai estar muito, muito além do que é o habitual, do que é o normal. Então, é muito prejuízo, né? A gente tem que orientar, a gente orienta, a gente informa, a gente mostra ali os déficits que podem causar, mas a gente também não pode fazer tudo, né? Sim. Boa parte é dos pais, da família. Com certeza. Nós temos um bloco que é muito interessante, doutora, é sobre perguntas dos nossos pacientes da Guia Saúde. Aqui são nomes fictícios, tá? Porque a gente não expõe quem são os pacientes. Então, a Amanda, ela escreveu dizendo o seguinte, que ela tem um filho de 4 anos e ele evita um contato visual. Ela quer saber se pode ser um sinal de autismo e como que deve buscar uma avaliação profissional. Quem que é o profissional que ela busca? Ela perguntou se pode. Pode. Pode ser. Assim como pode ser outras coisas. Na pergunta dela, ela disse um sintoma. Um sintoma isolado, como eu disse, tem que preencher vários critérios e tem que estar causando prejuízo. Então, um sintoma isolado não significa que seja autismo, mas tem uma chance. Pode ser. Até porque isso é um dos primeiros sinais, né? Como eu disse, o contato visual na criança, ele é muito observado, porque é uma maneira, um dos primeiros sinais da criança para ela aprender a falar, a imitar, a brincar, ela tem que olhar. Se ela não olha para você, ela não vai conseguir aprender no mesmo ritmo das outras crianças. Então, esse é um dos primeiros sinais. Se ela evita, a gente tem que entender por quê. É porque ela tá brava com você? É porque ela ficou frustrada, não quer olhar nem pro pai, nem com a mãe? É porque ela tem vergonha? É porque em momentos assim de frustração, de isolamento, ela prefere não olhar? Pode ser uma ansiedade? Pode ser uma baixa autoestima? Pode. A gente teria que investigar outras causas. Mas a pergunta dela é sobre um sinal que é muito comum no espectro autista e perguntou se pode. Pode, por isso que tem que buscar avaliação. Tá certo, obrigada. O próximo paciente é o Júlio. Ele conta que o sobrinho dele de 6 anos, ele é extremamente agitado, ele não consegue focar em nenhuma atividade e ele tem dificuldade na escola. Ele quer saber se isso pode ser TDAH ou é apenas uma personalidade da criança. Essa pergunta acho que é a mais comum, né? Se é uma coisa normal de criança, porque crianças são ativas, ou se pode ser ali um transtorno.
a gente tem que entender se esses sintomas são persistentes, né? Se já duram um tempo. Como eu disse, no neurodesenvolvimento, esses sintomas já têm que estar presentes ao longo do tempo, né? A gente precisa entender se são em todos os ambientes. É só no parquinho. No parquinho a criança tem que brincar, a criança tem que correr. É quando a criança tá no tédio, não tem nada para fazer e ela começa a se agitar. É comum também, faz parte às vezes da personalidade da criança, ser exploradora, criativa, então ela vai, né, tentar outras atividades. Ou em ambientes que precisam que ela fique parada. Ambiente escolar, igreja, eventos, ela precisa sentar e ficar parada. O problema é que ela não consegue, eu acho que essa é a grande diferença. É uma criança que é agitada, a personalidade dela é agitada, mas quando precisa que ela sustente, que ela se regule, ela consegue. Quando ela não consegue se regular, mesmo precisando, aí a gente começa a entrar numa condição que foge ali de um comportamento natural, de um comportamento de personalidade. Então, por exemplo, as crianças, elas precisam ser ativas, têm personalidades mais extrovertidas, introspectivas, mas a diferença é a criança que não tem o transtorno, ela consegue se regular. Em momentos que precisam, ela tem uma capacidade de autocontrole muito maior do que as crianças que estão dentro do TDAH. Então, a diferença é que uma consegue se controlar, a outra não, mesmo ambas sendo agitadas. Então, respondendo a pergunta dele, pode, mas a gente precisa, né, analisar essas questões, esses pontos que é o que diferencia, né, a criança atípica da criança típica. Tá certo. A Paula tem um irmão adolescente com um diagnóstico recente de TDAH. E ela pergunta se o transtorno ele pode persistir na vida adulta e como que funciona esse tratamento em diferentes fases da vida. Pode persistir na vida adulta. Inclusive, tem muitos adultos sendo diagnosticados com TDAH, que provavelmente, como eu disse, esses sintomas se manifestaram na infância. O que acontece muito é que, por exemplo, cada idade pode ter uma manifestação diferente. Então, crianças menores podem apresentar os primeiros sinais como agitação. A partir dos 6 anos, pode predominar sintomas de atenção. Adolescência, esses sintomas podem diminuir e predominar outros tipos de sintomas, impulsividade, atenção. Então, dificilmente você vai ver um adulto que tem TDAH agitado, andando de um lado para o outro, fazendo bagunça. Isso não é coisa de adulto. Por quê? Porque ele sabe se controlar. E o nosso cérebro, ao longo do tempo, especialmente na adolescência, a gente começa a ter maior capacidade de autocontrole. Então, muitos sintomas do TDAH são minimizados, outros não. E aquilo pode trazer prejuízo na vida adulta. Trabalho, organização da vida pessoal, relacionamentos. E a gente sabe que no TDAH, no adulto, existe um risco maior de acidentes de trânsito, uso e abuso de substâncias ilícitas, até lícitas, acidentes no trabalho, brigas, acidentes de rua. Então, você nota que são sintomas diferentes, são manifestações diferentes que precisam de tratamento. O tratamento, numa criança pequena, abaixo dos 6 anos, a gente evita, ali com 3 aninhos, dizer que é TDAH. A gente suspeita, a gente fala, olha, pode ser que sim. Mas dificilmente a gente vai passar uma medicação de cara. A gente tenta outras intervenções, porque é uma criança pequena, são ambientes em que ela precisa ser estimulada. Então, um psicólogo, às vezes, né, pode ajudar nessa parte do controle da agitação psicomotora. Uma criança acima dos 6 anos que está tendo um baixo desempenho escolar, por exemplo, uma dificuldade, uma alteração comportamental importante. Na maioria das vezes, a gente indica a medicação, porque não é facilitar, mas a gente está dando a oportunidade daquela criança ser ela,
né? Mostrar as qualidades dela. Psicólogo também é uma boa indicação, dependendo, assim, né, da parte comportamental. Psicopedagogo. Na adolescência, depende do prejuízo que está causando. Às vezes o TDAH está prejudicando ali na faculdade, na organização pessoal. Uma terapia cognitiva comportamental ajuda muito na organização pessoal. Uma pedagoga ajuda muito na parte acadêmica, na forma de aprender. O remédio, ele ajuda no momento em que você precisa fazer as atividades. E no adulto, eu já não tenho tanta experiência, mas eu imagino que seja individual também. Uns vão precisar de medicação, outros vão só de terapia, e aí vai dependendo. É só nas crianças menores que a gente evita, né, logo de cara prescrever uma medicação controlada. Perfeito. Nós temos um bloco que é mitos e verdades sobre o autismo e o TDAH. Eu gosto desse bloco porque, doutora, muitas vezes a gente acha uma coisa que é verdade e não é um mito. Então, aqui a gente está com uma especialista que vai desmistificar. Então, eu vou fazer 4 perguntas aqui sobre mitos e verdades. É mito ou verdade que as crianças com autismo, elas não têm afeto pelos pais? Mito, totalmente. As crianças com autismo, como eu comentei no início, não é questão de empatia, apatia, é questão que eles têm um ritmo, um jeito de enxergar as coisas diferente de nós. Então, por exemplo, eu tô num ambiente, eu sou típica, eu consigo entender o que está acontecendo ali, se as pessoas estão bravas, se as pessoas estão me ignorando, se as pessoas estão ironizando, fazendo piadas. Uma pessoa dentro do espectro, ela vai ter um ritmo diferente ou um jeito diferente de interpretar isso. Então, às vezes, a reciprocidade dela funciona de um jeito diferente. Então, o pai vai lá, abraça, faz careta, faz uma brincadeira, a criança parece que ignora olhando para o lado. Isso é uma apatia, ou seja, ela não tem afeto? Não. Significa que a reciprocidade dela, socioemocional, funciona de um jeito diferente do nosso. Eu falo que às vezes a gente é obrigado a olhar para algumas pessoas, nós típicos. É obrigado a cumprimentar, é obrigado a falar oi, a dar abraço. Elas não. Se elas não sentem que aquilo fez sentido para elas não dão. Então funciona diferente. Não significa que não tem afeto. Isso é o maior mito de todos. Perfeito. É verdade ou é um mito que TDAH é a falta de disciplina ou má criação das crianças? Não, é mito, né? A gente consegue, inclusive, a gente quando atende uma criança que tem uma rotina nada estruturada, uma permissividade, assim, dos pais, uso de telas excessivo, a gente tenta mudar toda a rotina antes de dar o diagnóstico. A gente muda toda a rotina para descartar que não seja só um fator ambiental. E a gente nota que a criança, mesmo se esforçando, mesmo recebendo o estímulo adequado, ela não consegue, né, ter ali um rendimento esperado para a idade dela. A atenção, a agitação, a impulsividade prejudica muito, mesmo que a gente estimule. Inclusive, muitas famílias dizem que tem uma rotina totalmente estruturada. Estímulo, pouco uso de tela, e mesmo assim, a criança se esforçando, ela não consegue. Então, esse é outro mito, não é falta de disciplina e nem má criação. Tá certo. Mito ou verdade, que um diagnóstico correto e tratamento adequado, essas crianças, elas podem sim ter uma vida completamente funcional? Sim, eu acho que o maior objetivo do tratamento é dar uma vida, uma qualidade de vida para essas crianças, para a família principalmente, autonomia para elas e funcionalidade. Muitas crianças a gente nota que ainda vai ter um grau de dependência, mas se o tratamento for correto, o tratamento iniciar nos primeiros anos de vida, que é o que a gente mais prioriza, o desfecho ele é muito mais favorável. Muito mais favorável. Quanto antes, melhor. Tá certo. Doutora,
estamos caminhando para o final e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas famílias, para os pais, que eles buscam uma resposta, que têm dúvidas ainda sobre o comportamento, sobre o desenvolvimento da sua criança. O que eu digo é que se os pais suspeitam, se eles têm ali um alerta ligado, confiem nessa intuição, vão atrás. Porque o profissional que vai acompanhar vocês, ele não tá ali para julgamento. Ele tá ali, ou às vezes para confirmar uma suspeita, ou para descartar. E é através do diagnóstico, do acompanhamento, que a gente abre portas, né? Sem o tratamento, eu falo, a criança, ela nasce autista. Ela já é. A gente tá ali agora para poder tratar, para poder abrir caminhos para essa criança, para ela poder se desenvolver da melhor forma. Então, se a gente buscar informação, orientação e confiar no profissional que está acompanhando vocês, eu acho que é a primeira porta de entrada que vai levar essa criança a ter um tratamento, um acompanhamento adequado e da qualidade de vida também para a família, que a gente nota que todas as famílias estão muito sobrecarregadas, né? Mães, pais atípicos. Então, a primeira coisa é buscar ajuda no primeiro sinal de alerta, seja da escola, seja da avó. A avó às vezes comenta, a tia. Comece a observar o seu filho e busque ajuda. Muito obrigada, doutora, por essa conversa maravilhosa, informações importantes sobre o autismo e TDAH, esse olhar que a doutora tem pelas crianças, pela família. Obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a gente. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada. Hoje tivemos a doutora Jamile Radaia, trouxe uma conversa esclarecedora. E se você ficou com dúvida, entre em contato, que ela pode passar mais informações. Espero que tenha sido esclarecedor sobre o autismo, sobre TDAH. E nós ficamos por aqui e eu aguardo você. Até o próximo episódio.